avaliação dos efeitos do referido certame e determinar a inclusão do impetrante dentre os promovidos por merecimento. A liminar, contudo, foi revogada pelo mesmo juízo em nova decisão lançada nos autos em abril do corrente ano. Em referido feito, já constam as informações prestadas pelo então presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública, sustentando a inexistência de violação ao alegado direito líquido e certo do impetrante, cópias em anexo. Eu desculpo, eu não mandei as cópias, mas conforme for eu mando depois. O feito encontra-se pendente de julgamento. Por sua vez, no expediente CSTP número 39 de 2013, a mesma temática foi devidamente enfrentada por esse colegiado. Naquela ocasião, a douta relatora, excelentíssima senhora doutora Fabiana Botelho Zapata, fundamentou a plena incidência da deliberação número 244 e a juridicidade de não se aplicar a referida restrição ao certame em curso. Eu peço licença aos conselheiros para ler a fundamentação da Fabiana, porque é basicamente o que a gente deve considerar aqui em termos jurídicos para analisar a questão. Para o enfrentamento do pedido, julgo prudente dividir a análise do apresentado no que se refere à comparação entre leis complementares, federal e estadual, e entre lei complementar estadual e deliberação deste órgão colegiado. Isso porque a atribuição desse Conselho Superior limita-se a analisar a eventual extrapolação de suas atribuições quando do exercício do poder normativo. Ao contrário, na análise da ausência de simetria e do respeito ao poder legislativo concorrente, eventual alteração dependeria de proposta legislativa, podendo o Conselho tão somente sugerir a alteração para a remessa de projeto de lei à esfera de poder competente. Mesmo assim, considera-se a hipótese para fins de debate e enfrentamento direto à impugnação apresentada. A mais do que o já mencionado anteriormente, a respeito de um estudo mais aprofundado por parte da instituição, a respeito de sua organização por níveis e eventual proposta de alteração legislativa, há ainda que se tecer alguns comentários quanto ao mérito da impugnação. Quando referimos à assimetria de leis, de pronto devemos direcionar nossa observância ao disposto na Constituição Federal. E aqui, no voto dela, ela citava os artigos da Constituição, é só suprimir. Eventualmente eu posso até mandar o voto na íntegra durante a semana. Nessa leitura, ressaltamos a disposição de que a Lei Complementar Federal prescreverá normas gerais para a organização das defensorias do Estado, bem como que a estas é assegurada a autonomia funcional e administrativa. Justamente na interpretação dessas duas previsões constitucionais, em conjunto, surge a impugnação ofertada pelo interessado. A Lei Complementar Federal número 80 de 94, alterada pela Lei Complementar Federal 132 de 2009, ditou as regras gerais para a organização das defensorias públicas do Estado. No caso de São Paulo, entretanto, há especificidades que devem ser observadas especialmente em relação à inexistência de distribuição da carreira em categorias. Não se pode sustentar que a categoria imediatamente corresponde à distribuição por níveis existente em nosso Estado. Isso porque a primeira carrega diferenciação com relação ao padrão de lotação dos cargos, diretamente relacionados com a divisão do Poder Judiciário em instâncias iniciais, intermediárias e finais. O que ela está falando aqui é que as categorias citadas pela lei federal, elas têm diferenciação, além das nossas diferenciações de níveis, por questões de trabalho nas entrâncias do Judiciário. Tomando como exemplo a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, verificamos que a promoção na carreira se dá por classes de defensores públicos, sendo essas defensor público especial, defensor público e defensor público substituto. De acordo com a classe, haverá a promoção a cargos de defensorias públicas no segundo grau de jurisdição, em curadorias especiais e núcleos da comarca da capital, defensorias públicas e núcleos das comarcas de primeira e segundas instâncias e defensorias públicas regionais. Vide artigos 25 e 26 da Lei Complementar número 6 de 77, com as suas alterações. Lei Complementar Estadual do Rio de Janeiro. Assim, no tocante à especificidade do nosso Estado, subsiste a competência suplementar, já que nem todas as regras gerais previstas em Lei Complementar Federal são aplicáveis à Defensoria Pública de São Paulo.
No que for compatível, a lei complementar estadual, bem como as deliberações desse Conselho Superior, deu fiel cumprimento à legislação federal. Nota-se que, no caso da alteração por legislação federal do prazo de efetivo exercício para fins de promoção, a norma prevista no artigo 118 da Lei Complementar Estadual 988 teve sua eficácia suspensa, posto que incompatível com a nova previsão de 2 anos de efetivo exercício. E tal alteração tem sido considerada nos concursos de promoção deste Estado, reconhecida por deliberação deste órgão colegiado, no caso a deliberação 244. Contudo, não se pode dizer o mesmo em relação à diferenciação que se faz entre divisão por categoria, classe e níveis. Em interessante artigo de Léo Ferreira Leonce a respeito do princípio da simetria nos tribunais superiores, esse defende sua vagueza e seu caráter enigmático. Relata que em decisões do Supremo Tribunal Federal, adotando o princípio da simetria, observa-se o que faz quando existente uma questão lacunosa que permite a aplicação da analogia. Melhor explicando, verifica-se o desrespeito ao princípio da simetria pelo STF quando o Estado deixa de aplicar a regra geral da União que lhe subsume ou, em caso de ausência da regra geral sobre determinado ponto, deixa de aplicar outra que lhe caberia por analogia. Deve haver, portanto, o reconhecimento da identidade de razão entre a situação não regulada por lei federal e a hipótese regulada por lei estadual. E justamente no caso em tela, não se pode dizer que há identidade entre a divisão dos cargos em carreira, classe e cargos em níveis. Por isso mesmo, não está a lei complementar estadual infringindo o princípio da simetria. Esse foi o voto da Fabiana, a fundamentação jurídica dela. Aí passa para minhas considerações, que basicamente foram para trazer isso de novo ao Conselho. A questão agora retorna ao Conselho Superior e comporta, no entender deste relator, a mesma solução. Primeiro porque, tecnicamente, os fundamentos apresentados em referido voto não merecem qualquer reparo. Segundo, isso no meu entender, claro. Segundo, porque é necessário buscar segurança, coerência e estabilidade às decisões proferidas pelo colegiado, sempre que possível. Não restam dúvidas de que esta busca é essencial ao Estado de Direito. Assim, esse colegiado deve incrementá-la para proporcionar, por meio da consolidação de seus posicionamentos, segurança jurídica aos usuários do serviço público, aos membros da carreira e aos servidores da instituição. No presente caso, a situação em análise é idêntica à retratada no voto paradigmático, inexistindo razão jurídica para decisão diversa por parte desse Conselho Superior. Por fim, é de se esclarecer que o presente relator firma tal decisão mediante a ponderação do primado tempus regit actum. Em outras palavras, não se enveredou pela análise das implicações trazidas pela novel Emenda Constitucional número 80 de 2014, visto que, por disposição expressa da deliberação CSDP 244, artigos 1º, 7º, parágrafos 5º e 6º, e dos editais dos certames em questão, a promoção será deferida com base nas condições existentes até a data da publicação do edital, quando ainda não havia sido aprovada a Emenda Constitucional número 80 de 2014. Ante todo o exposto, quanto à questão de ordem suscitada, voto na linha dos precedentes desse egrégio colegiado, pela manutenção dos critérios de promoção elencados na Lei Complementar 988 de 2006 e regulamentados pela Deliberação 244. Enfim, gente, a intenção do voto foi trazer para o colegiado a questão novamente como permeado e permitir essa discussão para que então nós decidamos. Quanto à impugnação judicial, ela foi feita por um colega, ela no momento posterior a liminar foi cassada, então a matéria volta à discussão para o Conselho. Basicamente são essas as ponderações que eu tinha a fazer, e aí eu passo a palavra. Eu sugiro que a gente faça a vista coletiva e aí... Ah, sim. Então pode ser a vista. E daí o Luiz disponibiliza esse voto. O voto já eu vou só mandar também. Então, aí na realidade... Eu sou anexos e o voto na íntegra da Conselheira. Na realidade, faltaria, eu acho que, talvez o texto da questão de ordem, não o longo voto, né? Ou seja, seria o resumo final,
que o conselho dele entende que na vigência, no certame, enfim, precisa redigir a validade desse para o concurso que está em andamento. Mas isso aí Ah, tá. Não. Você fala. Porque eu teria é uma que questão fazer de ordem, né? Até porque pelo regimento ela se integra ao regimento, né? Então, faltaria redigir qual é a questão de ordem. O voto todo ele já sabe, né? Mas qual é a conclusão? Não, tudo bem. Você falou que eu teria que suscitar qual é a. Qual é o resumo de tudo da ópera, bom. né? Tudo Ou bem. seja, no finalzinho, o que é o conselho? Mas, na verdade, seria uma questão de ordem prática, né? Porque nós tínhamos decidido que a gente ia decidir para voltar o concurso do nível 1 para o 2 e do 3 para o 4. Entendi, só para o próprio processo. Porque tem dois processos em andamento. Nesse caso, não há necessidade de ser questão de ordem. Não é questão de ordem regimentar, é só questão de preliminar, ordem, então. Porque é o seguinte, se o conselho votar uma outra situação, aí eu teria que toda a alterar. lista vai ter que ser alterada. Entendi. De qualquer forma, eu O que a gente peço pode isso, fazer né? então é juntar, depois com essa decisão, a gente junta isso nos dois concursos de remoção. Eu peço vista porque, em tese, assim, não vou atrapalhar o bolso de ninguém, não. Em tese, há duas posturas. Resumir tudo. Ou fica como está, ou, na minha concepção, se anula o edital e se faz tudo de novo. Se anula o edital. Essa é a minha concepção. Então, para dizer isso, e eu vou até sustentar que fica como está, não vou discordar, né? Então, aí, de vista porque eu já preparei uma matéria sobre isso, né? Eu só vou, até porque eu fiz parte da gestão anterior, participei das discussões e também sou relator do concurso de promoção do 3 por 4 agora também, e que vai ter, onde vai ser utilizado também essa discussão, eu vou declarar meu voto de acordo com o Luiz Gustavo já, porque eu sou relator já de um processo que está em andamento. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu estou inscrito no concurso de promoção do 3 por 4. Acredito que eu não tenho condições de participar da votação e assim talvez tenha que ser, se algum outro conselho está inscrito tanto no 1 por 2 quanto no 3 por 4, acho que a prudência leva conta de que, mesmo na questão de ordem, nós estamos pensando só para eventual questionamento. A questão de ordem, mas influencia diretamente na possibilidade ou não de quem está inscrito. Ou concorreu ou não. Exatamente. Eu pessoalmente estou falando, Mas hoje não decidiu nada, hoje é uma mera vista, né? Eu só estou. Não, o conselho estiver inscrito no 3 por 4, no 1 por 2 tem que pedir. Como eu disse, só acho que isso é questão de ordem, não deveria ser colocado. Tem que ver por processo, né? Não, a questão de ordem se aplica a ambos. Não, a questão vai estar nos dois A processos. questão de ordem se aplica a ambos, então acho que. A gente vai ficar impedido por dois. A questão de ordem sim, do 1 Não, para a 2 questão não. de ordem sim, porque vai ser uma decisão só. Se a questão de ordem se aplicar aos dois Até porque a decisão processos, tem que ser uniforme. me parece que, tanto eu, pelo menos na minha convicção, eu não me sinto confortável a deliberar a resposta. Mas é como a gente Se a gente levar, tentando sistematizar isso, a gente pegar os dois, a gente já vai controlar tudo. Se eu juntar essas duas questões de ordem, cada um dos processos. Vai acontecer isso, né? É porque nesse caso a gente só está impedido para um deles. Não, mas assim, questão de É a ordem, questão de ordem. ela vai ser apreciada aí na Vai ter votação aplicabilidade do 1 pro no 2, tudo bem, aí eu vou participar da votação. Eu vou participar do 3 por 4. Acho que isso, pelo menos essa é a minha visão inicial. Agora, com todo respeito a Porque todos. não pode ter dois resultados. Quantos estão inscritos nesse caso? Três. Não, eu? Também? Tá, também? Quatro. São dois. Três. E se a gente juntar essa questão de ordem como o voto dele, relator, da mesma forma ele subscreve um voto no mesmo sentido e o Pedro pede vista dos dois. Mas eu acho que foi isso que eu fiz. Foi isso que a gente Senhor presidente, eu não fui claro, acho que com relação à questão de ordem, como ela atingirá ambos os processos, eu acho que eu não estou impedido. Agora, com relação a 1 para 2, como eu não concorro, e sendo superada a questão de ordem por um lado ou para o outro, a matéria é de mérito, aí eu acho que o impedimento não subsiste. Agora, com relação ao 3 ou 4, o impedimento permanece. Então é o seguinte, eu teria questão de ordem, pedido em ambos. Questão mérito, cumprido 1 para 2, sim. Então esse ficou com vista do Pedro, né? É Pedro? Sim. Então tá. Então ficou com vista com Pedro. com declaração de voto. Com declaração de voto do Rafael Bessa, nos termos do relator. Eu vou declarar. Declarar alguma coisa que eu vou declarar encerrada. Não, só saber Antes que eu fale, né? Você vai votar. 3 horas da tarde. Não, só pra saber se ele vai trazer. Mas é que nada Você vai impede. trazer voto na semana que vem? Mas é que nada impede que o Rafael, ou quem declare esse voto, a gente já fez, discutiu muito. Nada impede que no último segundo você mude. Então mas é bom para firmar uma posição e tal, né? Eu só estou declarando voto porque eu sou relator. Wagner também? É porque eu sou revisor desse processo também. Tá, então E Wagner vou entrar em declarou o pé. voto acompanhando Rafael Bessa e Wagner.
Assim eu já Então sei que agora tem sim que declaro discutir, encerrado a tem sessão. que discutir, é uma